Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fonte de Águas Vivas, com o objetivo somente de apresentar áudios, books. Caso você não tenha se inscrito, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho e curta o nosso canal. Dando continuidade ao nosso audiolivro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 6. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ao se separarem depois da reunião na primeira igreja, Raquel e Virgínia combinaram de continuar a conversa no dia seguinte. Virgínia convidou Raquel para ir almoçar com ela ao meio-dia. Raquel chegou às 11h30 e tocou a campainha da mansão da família Page. A própria Virgínia veio abrir a porta e logo as duas estavam conversando animadas. A verdade, dizia Raquel, depois de alguns momentos de conversa, é que eu não consigo conciliar isso com minha opinião sobre o que Cristo faria. Não posso dizer a outra pessoa o que fazer, mas acho que não devo aceitar essa proposta. Então, o que você vai fazer? Perguntou Virgínia, muito interessada. Eu ainda não sei, disse Raquel, mas decidi que não vou aceitar a proposta. Raquel pegou uma carta que estava sobre o seu colo e outra vez correu os olhos pelo seu conteúdo. Era uma carta de um gerente de um grupo de ópera cômica que lhe oferecia um lugar junto com uma grande companhia que sairia em turnê naquela temporada. O salário era bem atraente e as perspectivas apresentadas pelo gerente lisonjeiras. Ele a tinha ouvido cantar naquela manhã de domingo em que o rapaz desconhecido interrompera o culto e havia ficado muito impressionado. Aquela voz era sinônimo de dinheiro e precisava ser usada na ópera cômica, dizia a carta, e o gerente queria uma resposta sem demora. Não há nenhuma virtude em recusar esta proposta, se tenho a outra, continuou Raquel de forma ponderada. Aquela é mais difícil de decidir, mas já tenho uma opinião. Virgínia, a verdade é que, quanto à primeira, estou inteiramente convencida de que Jesus jamais usaria algum talento como uma boa voz apenas para ganhar dinheiro. Mas agora pense nessa proposta do concerto. Trata-se de uma companhia respeitável que sairá em viagem com um ator, um violinista e um quarteto masculino, todos de boa reputação. Fui convidada para acompanhar o grupo na condição de primeira soprano. Acho que lhe falei sobre o salário, não? Eles garantem $200 por mês nessa temporada, mas não me sinto convencida de que Jesus iria. O que você acha? Você não deve pedir que eu decida por você, respondeu Virgínia com um sorriso triste. O Sr. Maxwell tinha razão quando disse que cada um de nós deve decidir por si mesmo que atitude Cristo teria.
Minha querida, estou tendo mais dificuldade que você para decidir o que ele faria. Está? Perguntou Raquel. Então levantou-se e caminhou até a janela, de onde ficou olhando para fora. Virgínia também foi e ficou ao lado dela. A rua estava cheia de vida e as duas jovens olharam para aquilo por um momento. De repente, Virgínia exclamou de um modo que Raquel nunca tinha ouvido. Raquel, o que lhe significa todo esse contraste de condições quando você pergunta o que faria Jesus? Parece-me loucura pensar que a sociedade na qual cresci, a qual nós duas supostamente pertencemos, se satisfaz ano após ano em ter roupas, comida e diversão, em dar e receber, em gastar dinheiro com casas e luxo, e de vez em quando, para aliviar a consciência, em fazer doações para instituições de caridade, sem que isso represente nenhum sacrifício pessoal. Fui educada assim como você, em uma das escolas mais caras do país. Ingressei na sociedade na condição de herdeira, supostamente numa situação bastante invejável. Está tudo bem para mim. Posso viajar ou ficar em casa. Posso fazer as coisas que me agradam. Posso satisfazer quase todos os meus desejos ou necessidades. Mesmo assim, quando sinceramente tento imaginar Jesus levando a vida que eu levo e espero levar, fazendo pelo resto da vida o que milhares de pessoas ricas fazem, coloco-me sob condenação por ser uma das criaturas mais perversas, egoístas e inúteis da face da terra. Faz semanas que não olho por esta janela sem me sentir horrorizada comigo mesma, quando observo as pessoas que passam na frente desta casa. Virgínia virou-se e ficou andando de um lado para o outro na sala. Raquel a observava e não conseguia reprimir a força de sua definição de discipulado, que tomava conta de seu pensamento. De que serventia para o cristianismo era o seu talento como cantora? Será que o melhor que ela podia fazer era vender seu talento por um valor mensal? Sair em turnê com uma companhia de concertos? Vestir-se com roupas lindas? Desfrutar do entusiasmo, do aplauso da plateia e fazer nome como grande cantora? É isso que Jesus faria? Virgínia não estava com nenhum desequilíbrio mental. Estava com a saúde perfeita. Tinha consciência da sua grande capacidade como cantora e sabia que se entrasse para o mundo artístico, poderia ganhar muito dinheiro e tornar-se famosa. Ela não parecia superestimar sua competência para realizar as coisas para as quais se sentia capaz. Quanto a Virgínia, o que ela tinha acabado de dizer tocou fundo em Raquel, em vista das condições semelhantes em que as duas se encontravam. O almoço havia ficado pronto e então elas foram comer. Também estavam presentes a avó de Virgínia, senhora Page, uma mulher de 65 anos, elegante e imponente, e Holly, irmão de Virgínia, um rapaz que passava a maior parte do tempo num dos clubes. Não tinha nenhuma ambição, mas cada vez mais admirava Raquel. Sempre que ele ficava sabendo que ela vinha para jantar ou almoçar,
fazia de tudo para ficar em casa. Os três formavam a família Page. O pai de Virginia tinha sido banqueiro e atuara também no comércio de grãos. A mãe havia morrido fazia 10 anos e o pai falecera no ano anterior. A avó, uma senhora nascida e educada no Sul, carregava tradições e sentimentos inabaláveis inerentes à posse de riquezas e à posição social. Ela era uma empresária competente e cuidadosa, com habilidade acima da média em larga escala. A riqueza e as propriedades da família eram administradas pessoalmente por ela. A parte que cabia a Virginia era exclusivamente dela. O pai a havia ensinado sobre o mundo dos negócios e até a avó era obrigada a reconhecer a capacidade que a moça tinha para cuidar de seu próprio dinheiro. Parecia que no mundo inteiro não havia duas pessoas que entendessem menos uma moça como Virginia do que a senhora Page e o Holly. Raquel, que conhecia a família desde a época que brincava com Virginia, não podia deixar de pensar no que Virginia enfrentaria dentro da própria casa, agora que havia se decidido a seguir o caminho que ela acreditava que Jesus também seguiria. Naquele dia, na hora do almoço, lembrando-se do desabafo de Virginia na sala da frente, ela tentou visualizar a cena que uma hora ou outra iria se desenhar entre a senhora Page e sua neta. Fiquei sabendo que você está para entrar na vida artística, senhora Winslow. Tenho certeza de que todos iremos gostar disso, disse Holly, durante a conversa que, até aquele momento, não tinha sido muito animada. Raquel ficou vermelha de vergonha e sentiu-se incomodada com aquilo. Quem lhe disse isso? Perguntou ela, enquanto Virginia, que até então estivera em silêncio e reservada, animou-se de repente e mostrou-se desejosa de participar da conversa. Ah, sempre ficamos sabendo de uma coisa ou outra nas ruas. Além disso, todo mundo viu Crandall, o gerente, na igreja 2 semanas atrás. Ele não vai à igreja para ouvir a pregação. Na verdade, ele não é o único a não se interessar pela pregação, se há coisa melhor para ser ouvida. Desta vez, Raquel não ficou vermelha, mas respondeu com calma. Você está enganado. Não vou ingressar na vida artística. É uma grande pena. Você fez sucesso. Todos estão falando de como você canta. Desta vez, Raquel ficou vermelha, mas foi de raiva. E antes que conseguisse dizer alguma coisa, Virginia interveio. Como assim, todos? Refiro-me às pessoas que ouvem a senhorita Winslow aos domingos, em que outro momento podem ouvi-la. O que eu digo é que é uma pena que o público em geral, fora de Raymond, não possa ouvir sua voz. Vamos falar de outra coisa, disse Raquel, meio bruscamente. A senhora Page olhou para ela e disse com muita educação: Minha cara, Holly jamais conseguiria ser útil ao fazer um elogio. Nesse ponto, é parecido com o pai, mas estamos todos curiosos para saber quais são seus planos. Sabe, nossa velha amizade nos dá essa liberdade e Virginia já nos contou sobre a proposta que você recebeu da companhia de concertos.
Eu achava, é claro, que isso já era de conhecimento público, disse Virgínia, sorrindo do outro lado da mesa. Anteontem estive na redação do Diário de Notícias. Sim, respondeu Raquel rapidamente. Entendo o que aconteceu, senhora Page. Virgínia e eu estivemos conversando sobre isso. Decidi não aceitar, por enquanto, isso é tudo. Raquel tinha consciência do fato de que até ali a conversa estava conduzindo sua hesitação quanto à proposta da companhia de concertos a uma decisão que iria satisfazer plenamente sua opinião sobre qual seria a provável atitude de Jesus. Entretanto, a última coisa que ela queria era ver sua decisão se tornar pública desse jeito. De alguma forma, o que Rollin Page tinha dito e a maneira como disse precipitaram a decisão de Raquel. Raquel, você se importaria de nos contar as razões que a levaram a recusar a proposta? Parece que se trata de uma excelente oportunidade para uma moça tão jovem como você. Não acha que o público em geral deve ouvi-la? Concordo com Holly nesse ponto. Uma voz como a sua pertence a um público bem maior que o de Raymond e o da primeira igreja. Raquel era uma moça introspectiva por natureza. Ela se retraía para que seus planos ou pensamentos não se tornassem públicos. Mesmo com toda a sua retração, ela era capaz de, uma vez ou outra, manifestar-se de repente, numa expressão simplesmente impulsiva, embora franca e verdadeira, de seus sentimentos mais íntimos. Então, em respostas às observações da senhora Page, ela falou num desses raros momentos de desembaraço que ajudavam a compor a atração que seu caráter costumava exercer. Não tenho outra razão a não ser a plena certeza de que Jesus Cristo faria a mesma coisa, disse ela, fitando os olhos da senhora Page com clareza e determinação. A senhora Page ficou vermelha e Rollin perplexo. Antes que sua avó dissesse alguma coisa, Virgínia interveio. A cor que foi tomando conta do seu rosto era sinal de que ela estava agitada. Seu semblante claro e alvo era de aparência saudável, mas contrastava bastante com a beleza tropical de Raquel. Vovó, a senhora sabe que prometemos que isso seria nosso padrão de conduta durante 1 ano. A proposta do Sr. Maxwell foi clara para todos que ouviram. Não tem sido fácil tomar nossas decisões. A dificuldade em descobrir o que Jesus faria tem me deixado razoavelmente perplexa. E o mesmo tem acontecido com Raquel. A senhora Page lançou sobre Virgínia um olhar penetrante antes de dizer qualquer coisa. É claro que entendo a proposta do Sr. Maxwell. Ela é totalmente impraticável. Naquela oportunidade tive a certeza de que os que haviam feito a promessa iriam, depois de uma tentativa frustrada, perceber que se trata de um idealismo absurdo. Não vou opinar sobre os assuntos concernentes à senhorita, mas então fez uma pausa e continuou com uma aspereza que Raquel nunca tinha visto.
Espero que você não venha com ideias absurdas sobre isso, Virgínia. Tenho muitas ideias, respondeu Virgínia com serenidade. E se elas são absurdas ou não, depende da minha compreensão correta do que Jesus faria. Assim que eu tiver certeza, farei o mesmo. Peço-lhes desculpas, disse Holly, levantando-se da mesa. A conversa está ficando profunda demais para mim. Vou me retirar para fumar um charuto na biblioteca. Tendo ele saído da sala de jantar, houve silêncio por um instante. A senhora Page esperou a empregada que lhe trazia alguma coisa e em seguida pediu que se retirasse. Ela estava irritada e sua raiva era medonha, embora contida até certo ponto pela presença de Raquel. Sou muitos anos mais velha que vocês, mocinhas, disse ela, e sua figura tradicional parecia para Raquel uma grande muralha de gelo que se erguia entre ela e qualquer concepção de Jesus como sacrifício. A promessa que vocês fizeram, tomadas por uma falsa emoção, presumo, é impossível de ser cumprida. Vovó, a senhora quer dizer que não é possível agirmos como o Senhor agiria? Ou a senhora quer dizer que se tentarmos fazer isso, estaremos ofendendo os costumes e as crenças da sociedade? Perguntou Virgínia. Ninguém é obrigado a fazer isso. Não é preciso. Além disso, como é possível agir com algum... A senhora Page fez uma pausa, interrompeu o que estava dizendo e voltou-se para Raquel. O que sua mãe vai dizer dessa sua decisão, minha querida? Isso não é uma bobagem? Afinal de contas, o que você espera fazer com sua voz? Eu não sei ainda o que minha mãe vai dizer, respondeu Raquel, tentando não falar qual seria a provável reação da mãe. Se havia uma mulher em toda a cidade de Raymond com altos planos para uma carreira de sucesso da filha, como cantora, essa mulher era a senhora Winslow. Ah, você há de pensar diferente depois de refletir um pouco sobre isso, minha querida. Prosseguiu a senhora Page enquanto se levantava da mesa. Você vai se arrepender até o fim da vida se não aceitar o convite da companhia de concertos ou algo semelhante. Raquel disse alguma coisa que deixou entrever a luta que ela ainda estava enfrentando. E depois de um tempo, saiu, sentindo que sua ausência iria precipitar uma conversa difícil entre Virgínia e sua avó. Mais tarde, ficou sabendo que durante o episódio com sua avó, Virgínia havia enfrentado um momento crítico que aceleraria sua decisão sobre o que fazer com seu dinheiro e com sua posição social. Até o próximo capítulo.